Mais da metade das propriedades rurais do país já estão inscritas no Cadastro Ambiental Rural, 213 milhões de hectares, de acordo com dados divulgados em junho. Na região norte, a mais adiantada, 75% da área a ser cadastrada já possui registro, mais de 71 milhões de hectares. No sul do país, o avanço tem sido mais lento. O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico obrigatório para a regularização ambiental das propriedades rurais do país. O processo deve ser feito por todos os proprietários rurais até maio do ano que vem. O cadastro é a porta de entrada para o novo caminho em relação à lei ambiental e à regularização ambiental, mais do que isso, competitividade, cota de reserva ambiental, pagamento de serviços ambientais, tudo que todo mundo falava o tempo inteiro dos instrumentos econômicos, se não fizer o cadastro, não vai conseguir ter alcance a isso. Daqueles que têm passivo, vão recuperar. E muita gente tem ativo, e tem gente que tem ativo de vegetação nativa, além do que a lei estabelece que tenha. Tá? Que será objeto, então, de CRAS ou de manejo florestal, segundo a vocação econômica de cada produtor. A crise hídrica foi tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Dados apresentados na audiência pública mostram que desde 2013 já era possível perceber a diminuição das chuvas na maior parte do país. O quadro melhorou um pouco de 2014 a 2015, mas permaneceu abaixo das médias históricas. Ao apresentar os cenários para o futuro, a pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais disse que a crise hídrica deve continuar. Nem chovendo no cenário mais otimista, ele vai conseguir recuperar o volume morto. E se tivermos o pior cenário, que é 50% abaixo da média, estaremos bem próximos de 2014 novamente. Já o representante do Ministério da Pesca disse que é fundamental uma política integrada para todo o continente sul-americano como estratégia para superar a crise hídrica. A mesma água que sai dos Andes vai para a bacia amazônica, que é o nosso grande potencial de desenvolvimento do pescado brasileiro. O coordenador nacional do programa Uma Terra, Duas Águas, da ONG Articulação Semiárido Brasileiro, fez um resgate da história da seca no Nordeste. Segundo ele, graças ao aumento da capacidade de armazenamento, principalmente pelo emprego de cisternas, o quadro da falta de água na região hoje é bem diferente da grave crise social registrada há alguns anos atrás. Nós estamos falando de uma população no meio rural de 1,5 milhão de pessoas. Então, nós estamos falando que desse 1,5 milhão de pessoas, 1 milhão tem água de beber e 120 mil tem água para produção. Eu acho a cisterna uma tecnologia social perfeita e aí mostra a capacidade dos organismos não governamentais, porque foi uma invenção desse grupo que se articula na ASA, na articulação do semiárido. O Brasil está produzindo muito conhecimento e produzindo soluções para superar o que nós estamos vivendo hoje de crise hídrica. A Comissão de Meio Ambiente aprovou a indicação do geólogo Ney Maranhão para o cargo de diretor de hidrologia da Agência Nacional das Águas. Durante a sabatina, os senadores pediram mais atenção da agência na fiscalização das obras de revitalização do Rio São Francisco. Sejam, antes de tudo, brasileiros e não diretores da ANA para levantar a bandeira de revitalização dos nossos rios. Eu quero deixar aqui o meu protesto e que o meu pedido de que a ANA tome iniciativas reais na defesa da revitalização do Rio São Francisco. São quase 500 anos de degradação de bacias nesse país. Esses processos de revitalização não são rápidos, eles costumam levar décadas. O projeto de revitalização do São Francisco foi pensado para 20 anos, o senhor sabe bem disso, né? E nos primeiros 10 anos ele não evoluiu com a trajetória que se imaginava que fosse evoluir. O nascimento do 100º exemplar de ararinha azul em cativeiro lança uma esperança de que essa espécie, extinta na natureza desde o ano 2000, possa voltar a viver em seu habitat natural. Bastante conhecida da criançada desde a estreia do desenho animado Rio, em 2011, a ararinha azul pode viver de 30 a 40 anos, mas está extinta na natureza desde o ano 2000. Os animais que existem hoje vivem em criadouros do Brasil, da Alemanha e do Catar.
Em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o plano é conseguir um plantel de 150 aves para, em 7 anos, reintroduzi-las na natureza. A recuperação do habitat natural da espécie na Caatinga Baiana e ações de educação ambiental junto à população da região fazem parte do Plano de Conservação da Ararinha Azul, coordenado pelo Instituto Chico Mendes. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos 2 problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois, temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados e, no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos. E quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. No mês passado, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro completou 207 anos de vida. Em 2010, o Ecocenado esteve lá, visitando esse verdadeiro tesouro da biodiversidade, um espaço de lazer e pesquisa no coração da cidade do Rio de Janeiro. Criado em 1808 por Dom João VI, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é uma das mais antigas instituições brasileiras na lista dos 10 mais importantes jardins botânicos do mundo. Abriga um fantástico acervo com mais de 8.000 espécies de plantas distribuídas em 137 hectares. Surgiu no tempo do Brasil Colônia como jardim de aclimação de uma fábrica de pólvora. Atravessou o Império e a proclamação da República e desenvolveu ao longo dos anos as áreas de pesquisa e ensino.
E essa região, né, nessa época, início do século XIX, era um grande engenho de cana-de-açúcar. O engenho Nossa Senhora de Conceição da Lagoa, que ocupava uma área bem maior do que o atual Jardim Botânico. O Jardim Botânico se estendia para Leblon, Humaitá, era muito grande. E esse engenho, então, foi desapropriado para que aqui se fizesse a fábrica de pólvora. Tá? O que hoje vocês podem ter a oportunidade de ver como nosso centro de visitantes era a sede dessa fazenda. A coleção de bromélias, espécie praticamente restrita às Américas, é uma amostra viva da biodiversidade reunida no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A estufa principal, reformada em 2006, reúne espécies encontradas nas restingas do litoral brasileiro, na Amazônia, na Mata Atlântica e na Caatinga. Lá conversamos com a bióloga Nara Vasconcelos, coordenadora do bromeliário. As bromélias, elas ocorrem quase que exclusivamente nas Américas. Só uma espécie está na África. E o Brasil tem 70% das 3.100 espécies de bromélias, e o Rio de Janeiro é o estado onde tem o maior número de espécies endêmicas, isso é, que só ocorrem aqui. Esse foi o Ecosenado. Entre em contato com a gente pelo endereço eletrônico www.senado.leg.br/tv ou pelo telefone 0800 61 22 11.